remoção de contrato para sistemas de mídia. 2. Revogação dos sistemas bancários. 3. Revogação dos governos. 4. Revogação de contrato para o divino masculino. 5. Remoção de contrato para libertar o divino feminino. Eu convoco todos os contratos espirituais que existem dentro dos limites do meu ser passado, presente e futuro, eus, e existência desta dimensão e fluxo de tempo, e todos os fluxos de tempos acima e abaixo da onda senoidal, de coexistência centrada na Terra. Neste exato momento, no momento sempre presente de cocriação, eu convoco todas as linhagens antepassadas do DNA para criar um tribunal espiritual de equidade, para que assim, eu possa encontrar solução e remediação perante todos os contratos que inseriram letras miúdas durante os processos de pré-nascimento e parto. Eu convoco o Tribunal Espiritual de Equidade, apropriado para ouvir o meu decreto de remoção de contrato. Eu revogo todos os contratos espirituais com sistemas baseados na mídia da Terra usando dominação e controle, como forma de captação de energia, instigação de medo ou manipulação da realidade com as tecnologias energéticas de propaganda. Eu invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma para defender o espaço neste tribunal espiritual de equidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus habitantes de luz dentro de todo o espaço interior e exterior para avançar e ocupar este tribunal espiritual da equidade. Ó grande mistério que é a fonte de todo o poder, eu apelo a ti. Venha com sua sagrada sincronicidade para que todos os seres possam ter lugar com consciência da unidade. Eu por meio deste, revogo todos os contratos espirituais com todas as personalidades da mídia que não têm pleno uso do livre-arbítrio e pleno conhecimento de nossa ancestralidade de DNA. Eu por meio deste, revogo todos os contratos espirituais com todos os órgãos de mídia, corporações e mídia ligados a clãs. Eu por meio deste revogo todos os contratos espirituais pressupostos, presunções e modelos estatísticos que predizem meus padrões de hábitos através da utilização de publicidade comercial entrelaçada com o sistema de dominação e controle. Eu não consinto a radiodifusão de grade etérica sobre ondas públicas, televisão, internet, rádio ou quaisquer outros meios ou métodos que se propagam propaganda para o consumo de massa. Eu não consinto a modelagem preditiva por meios etéricos ou comerciais. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os edifícios de geometria sagrada baseados na mídia. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com os presidentes de geometria sagrada na mídia, acionistas, novos âncoras, novos repórteres, especialistas, principais oradores, e todas as representações de funcionários do governo com toda a rede de mídia global. Você não tem nenhum poder sobre mim com os seus conhecimentos pressupostos. Estamos manifestando espíritos co-criadores. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas de notícias regurgitantes, rastreadores, sites, motores de busca, mídia impressa e todas formas de propaganda etéricas usadas em todos estes sistemas. Eu revogo todos os pressupostos de consentimento com todas as agências de mídia. Eu revogo todos os pressupostos com todas as agências de publicidade que são financiadas pelo sistema de dominação e controle. Eu não consinto com quaisquer sistemas de publicidade dirigidos a grupos de alma, as migrações da alma, ou o processo de encarnação espiritual. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais que limitam a expressão de livre-arbítrio genético de todos os tipos sencientes. Eu revogo todos os contratos espirituais que definem os meios de comunicação como nossos contadores de tradições orais ou professores de gerações.
Eu revogo todos os contratos com o sistema de transmissão via satélite de geometria sagrada. Eu revogo todos os contratos com inteligências artificiais etéricas que usam sistemas de satélite de geometria sagrada como um meio de capturar minhas informações correntes. Eu não consinto com o monitoramento psíquico ou influência de qualquer sistema de mídia que sirva o sistema de dominação e controle. Venho através deste, exigir a retirada imediata de todos os parasitas psíquicos baseados na transmissão e seu sistema, de propagação e colheita, que criam rebanhos de parasitas psíquicos. Eu revogo todos os contratos que usam a minha força de vida como uma falsa forma de consentimento para a propagação e disseminação do parasita psíquico, com todas as minhas relações de alma de DNA. Venho por este meio revogar todos os contratos de alma que concedem o poder da mídia para durar mais de uma geração da história. Eu exijo que todos os direitos de conhecimento geracional sejam devolvidos à estrutura familiar de alma. Eu exijo o retorno de nossa história de forma completa e transparente, assim não haverão de existir mais segredos guardados de nosso povo. Venho por este meio revogar todos os direitos, deveres, responsabilidades e ações atuais de todas as personalidades da mídia. Seus serviços não são mais necessários. Eu revogo todos os privilégios que concedem às famílias de mídia qualquer poder sobre os meus contratos de alma, família de alma ou padrões de migração baseados na alma. Revogo todos os direitos a qualquer sistema de mídia baseado em dominação e controle, de nunca mais retornar, algum dia, dentro da minha estrutura familiar de alma de todo o passado, presente, e vidas futuras. Venho por este meio exigir a cessação, imediata, e remoção de toda a informação falsa de todos os meios de comunicação. Venho por este meio exigir que toda e qualquer futura distribuição de informações, sobre todas as formas de mídia absolutamente encarnem a verdade, integridade e transparência em perpetuidade. Venho por este meio declarar que a Mãe Terra está agora no domínio de mim em todos os sistemas de intercâmbio de informações da mídia local ou de massa. Eu invoco todos os antepassados para honrar essa leitura de meu livre-arbítrio e inseri-la no registro acástico da Terra para todos os seres sencientes compreenderem que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os momentos. 2. Revogação dos sistemas bancários. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem dentro do meu ser passado, presente e futuros, eus, e existências deste fluxo dimensão e tempo. Todos os tempos córregos acima e abaixo da onda senoidal de coexistência centrada na Terra. Neste exato momento, no sempre presente momento de cocriação, eu convoco todas as linhagens de DNA antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado adequado de equidade para que eu possa encontrar remédio e solução de todos os contratos que têm inserido sutil impressão durante o processo de pré-parto e parto. Eu convoco os 4 elementos ar, terra, água e fogo. Eu invoco o tribunal espiritual de equidade com todos os ancestrais em união com os padrões de migração de toda a família de alma encarnada na Mãe Terra. Eu convoco os espíritos ancestrais primários da Mãe Terra para vir a este tribunal espiritual de equidade para manter o espaço para a leitura e remoção de todos os contratos que contemplem o intercâmbio energético de sistemas de valores. Eu invoco o Nirvana mundial da Terra. Eu chamo as sociedades unificadas do Nirvana de toda a Terra para vir a este tribunal espiritual de equidade também, para fornecer sua sabedoria completa para este momento sagrado em que eu recupero a minha autoridade soberana de espírito por toda a troca de energia pelos sistemas de valores. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com as famílias primárias de banqueiros. Eu revogo todos os contratos espirituais com todos os clãs da família bancária.
Eu revogo, removo e dissolvo toda a confiança família de banqueiros que usam o meu nome como um número para captação de energia. Revogo todos os direitos assumidos, usados pelo DNA com base nas irmandades, fraternidades ou contratos feudais que funcionem em todas as famílias de banqueiros. Eu aqui declaro, não consinto com a governança por poucos. Eu não consinto com a governança pelas famílias bancárias. Eu não consinto com a autoridade assumida das famílias de banqueiros que financiam os sistemas de corte livre. Eu revogo todos os direitos, privilégios e regras criados com base no clã familiar ou famílias de banqueiros baseados em linhagem de DNA, para dominar e controlar o sistema judicial livre. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais que definem o sistema bancário como sendo entrelaçado com meu livre-arbítrio. Eu revogo todas as letras miúdas em todos os meus contratos de alma passados, presentes e futuros que lidam com qualquer sistema bancário como uma coleção de cobrança de débitos da matriz tridimensional ou sistema de captação de energia. Eu exijo o reembolso imediato de todas as representações de valor energético e matriz 3D. Eu não concordo com o uso de tribunais corruptos como forma de julgamento. Revogo todos os direitos de suposições baseadas em tribunais tridimensionais de poder com qualquer troca tridimensional para sistemas de valores criados pelas famílias bancárias insensatas. Venho por este meio revogar todo consentimento em papéis, sistemas de colheita de assinaturas baseadas na web, ou baseado em energia. Revogo todos os direitos para usar a minha assinatura matriz 3D para me representar em qualquer sistema judicial, matriz espiritual, ou 3D. Eu não concordo com o uso dos meus contratos de alma, como forma de captação de energia a partir de qualquer um dos sistemas bancários primários criados pelas famílias de banqueiros detentores de contrato de alma primária. Revogo todos os direitos para usar meu nome em qualquer forma de brasão de família bancária de contratos de almas. Eu exijo um instante e permanente apagamento de todas as assinaturas utilizadas para representar-me na troca bancária por sistema de valor. Eu não concordo com o uso de minha força de vida para qualquer troca de valor do sistema bancário que não é completamente transparente com todas as operações espirituais ou matriz tridimensional. Eu aqui revogo que todos os edifícios bancários baseados na utilização da geometria sagrada não têm poder sobre minha soberana vontade. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas bancários que usam a geometria sagrada como um meio de captação de energia ou uma ferramenta de dominação e controle. Revogo todos os direitos, privilégios e julgamentos com todos os edifícios que usam a geometria sagrada como sistemas de execução de contrato de alma com letras miúdas. Eu não consinto com qualquer edifício de geometria sagrada para abrigar, manter ou transferir qualquer de minha força vital para qualquer sistema bancário em todas as linhas de tempo da Terra, ou dimensões coexistentes. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas de geometria sagrada que usam a minha força de vida com consentimento direto, de fora de mim, e todos os meus familiares de alma antepassados em completo acordo. Revogo todos os direitos, premissas e regras que criam um novo sistema bancário de geometria sagrada. Eu revogo através deste que todas as famílias e sistemas bancários estão agora banidos de operar de maneira secreta, encoberta ou aberta para colher a minha energia de qualquer forma ou meio. Eu declaro que a Mãe Terra está agora no domínio de mim por toda a troca de energia para os sistemas de valores. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre-arbítrio e inseri-lo no registro acástico da Terra para todo tipo senciente compreender que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os momentos. 3. Revogação dos governos. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem, dentro do meu passado, seres presentes e passados, EOS,
e existência nesta dimensão e tempo de fluxo. Tudo flui acima e abaixo da onda sinoidal, central de coexistência, na Terra neste exato momento no sempre presente momento co-criador. Eu convoco todas as linhagens de DNA, antepassadas, para criar um tribunal de sistema unificado espiritual apropriado de equidade, para que eu possa encontrar remédio e resolver todos os contratos que têm letras miúdas inseridas durante o processo de pré-parto e parto. Eu que revogo todos os contratos espirituais que lidam com todas as personalidades do governo eleito e não eleito. Revogo todos os contratos espirituais com todos os sistemas de governo com base familiar. Revogo todos os direitos, deveres e responsabilidades com todas as entidades governamentais que usam o meu voto como forma de captação de energia. Revogo todos os contratos espirituais com cada senador, deputado, embaixador, membros supremos, presidentes e vice-presidentes, todos membros de gabinete. Eu revogo todos os contratos espirituais com todos os ramos de governo por todo o meu passado, presente e vidas futuras. Eu não concordo com a regra de poucos privilegiados. Eu revogo tudo: direitos, responsabilidades, suposições, presunções e assinaturas que me mantêm dentro da totalidade de qualquer, ou de todos, edifícios governamentais, organizações familiares, construções geométricas sagradas, monumentos memoriais, ou bases militares. Eu que revogo todos os contratos espirituais com o governo corporativo. Eu não consinto a qualquer forma de governo societário que colhe a energia do seu povo. Eu que revogo todos os contratos espirituais com as famílias do Federal Reserve. Eu revogo todos os direitos, premissas e responsabilidades com todos os membros do Federal Reserve, e troca de sistemas de valores executados por qualquer governo ou funcionários de empresas. Revogo todos os contratos espirituais escondidos com a nossa troca de governo para sistemas de valores. Revogo todos os contratos espirituais com todos os órgãos do governo que usam cristas, geometrias sagradas para manter o poder ou inserir letras miúdas em contratos de alma. Revogo todos os direitos, privilégios, poderes, assumidos e não assumidos, consentidos e não consentidos com todos os ramos de aplicação da lei federal, que utilize a energia do Federal Reserve para apoiar o sistema de dominação e controle. Revogo todos os contratos espirituais que criam consentimentos para as comissões governamentais que determinem qualidade de vida. Revogo todos os direitos, deveres, responsabilidades por todos os sistemas de governo que escrevem leis que efetuam meus contratos espirituais com o meu consentimento direto dos meus antepassados totais de linhagem de DNA, passado, presente e futuro. Revogo todos os contratos espirituais que permitem que o governo use a viagem no tempo como um meio de dominação e controle. Revogo todos os direitos e deveres de todas as personalidades viajantes do tempo, operações, sistemas, passado, presente e futuro. Eu exijo a devolução imediata de todas as personalidades do governo viajantes do tempo para a sua linha de tempo certo e perfeito. Revogo todos os direitos com todas as tecnologias que alteram as dimensões, manipulam fluxos de tempo ou fazem mal a qualquer forma de vida senciente coexistente na Terra, em todas as linhas de tempo e dimensões. Eu não consinto com as guerras de linha de tempo. Eu não consinto com a propaganda em massa. Eu não consinto com a guerra com base em complexos industriais. Eu não consinto com o uso de militares para dominar e controlar. Eu que revogo todos os contratos espirituais secretamente entrelaçados em cada lei, passado, presente e futuro. Eu não concordo com a aprovação de leis que resultam na migração de familiares de alma, de imigração aos sistemas que me impedem a união da minha total e completa família de alma. Eu exijo o retorno imediato de toda a minha família de alma que tem sido negada, o direito de coexistir comigo por todo o meu passado, presente e vidas futuras. Revogo todos os direitos, regras e leis que definem família de alma em um nível matriz 3D. Eu retorno todas as definições de status de família de alma com a Mãe Terra. Revogo todos os direitos rotulados de famílias de alma com a linguística, geometria sagrada que cruzam dimensões ou realidades. Revogo todos os contratos espirituais com todas as formas linguísticas geometria sagradas passada,
presente e futura. Eu não concordo com o uso da linguística da sagrada geometria como um meio de captação de energia. Eu não concordo com o uso das cidades de geometria sagrada, infraestruturas linguísticas ou artísticas com o propósito de dominação e controle. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais que permitem ao governo dominar e controlar todas as pessoas em qualquer linha de tempo ou dimensão no reino da Mãe Terra. Eu revogo todas as premissas e pressupostos de sistemas de energia de castas. Revogo todos os contratos espirituais que definem a vida senciente como rebanho ou comércio. Eu não consinto que minha força de vida seja usada por qualquer finalidade que não cicatrize a Mãe Terra, e promova a consciência da unidade entre todos os tipos sencientes de vida, e coexistentes na Mãe Terra. Eu aqui declaro que a Mãe Terra está agora no domínio de mim por todas as formas de governo global, relações interpessoais ou relações galácticas para todo tipo sensível existente e coexistente, em reinos da Mãe Terra. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre-arbítrio e inseri-lo no registro akáshico da Terra para todo tipo sensível para compreender que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os tempos. 4. Revogação de contrato de alma para o divino masculino. Eu convoco todos os contratos espirituais que existem dentro do meu passado, seres presentes e futuros, eus, e existência desta dimensão e fluxo de tempo, e todos os tempos córregos acima e abaixo da onda senoidal central de coexistência na Terra. Neste exato momento, no sempre presente momento co-criativo, convoco todas as linhagens de DNA antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado, adequado de patrimônio, para que eu possa encontrar remédio e resolver todos os contratos que têm inserido uma sutil impressão durante o pré-nascimento, nascimento e processo de puberdade. Invoco o tribunal espiritual, adequado de patrimônio, para ouvir o meu decreto de remoção de contrato. Invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma, para tomar lugar neste tribunal espiritual de equidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus habitantes de luz, dentro de todo o espaço interior e exterior, para avançar e ocupar este tribunal espiritual da equidade. Ó grande mistério, o qual é a fonte de todo o poder, eu chamo-lhe. Venha com sua sincronicidade sagrada para que todos os seres possam manter o espaço com consciência da unidade. Eu chamo o grande Espírito que vive dentro do grande mistério. Você, os poderes da Mãe Terra manifestados, eu chamo a vossa sabedoria, neste momento eu sou. Abençoa-me enquanto eu caminho neste solo sagrado. Abençoa-me enquanto eu respiro seu ar sagrado. Abençoa-me enquanto eu me aquecer com o fogo sagrado. Abençoe-me com suas águas sagradas da vida. Abençoa-me enquanto eu aprendo a andar com poder pessoal. Hoje eu viajo pelo grande desconhecido, dai-me a sabedoria para ser humilde. Concede-me a sabedoria de amar, mesmo quando o amor não é recíproco. Conceda-me o conhecimento necessário para equilibrar a minha maneira de ser. Assim eu posso curar minha família, minha tribo, minha nação e nossa Mãe Terra. Eu estou pronto para convocar os meus direitos naturais como um ser masculino soberano, nascendo com a Mãe Terra através de um ventre de um sagrado feminino, que também nasceu assim. Eu invoco os meus direitos naturais como um ser da Mãe Terra. Eu nasci sob as leis naturais. Com esta sabedoria do meu nascimento natural, eu agora recupero o meu lugar no mundo natural. Eu revogar todos os contratos energéticos com todas as pessoas que eu tive relações sexuais, que foram influenciados por propaganda, baseada em mídia de massa ou pornografia. Volto a mim mesmo para o ponto zero, do feto no útero de minha mãe. Revogo todos os contratos com todas as escolas de mistérios sagrados masculinos que foram pervertidos, que operavam com falsas informações ou que criaram uma sociedade patriarcalmente dominada. Eu cancelo, curo ou excluo todos os contratos que pervertem o masculino sagrado durante a fase de canal de nascimento da vida.
Eu revogo todos os contratos espirituais que criam um senso de competição entre a espécie masculina ao lidar com qualquer expressão sagrada feminina. Revogo todos os tabus culturais que criam distanciamento emocional das mulheres. Eu revogo todos os contratos espirituais pervertidos que me colocam no sexo incorreto, o qual escolhi antes do meu nascimento. Eu revogo todos os contratos que criam perversão da expressão masculina de comportamento sensual. Revogo todos os contratos que acomodam, mantêm ou armazenam a minha energia sagrada masculina para promover esportes dominantes masculinos, atividades ou entretenimento que desmoralizem ou degradem o sagrado feminino. Revogo todos os sistemas de dominação patriarcal da unidade familiar. Eu volto todas as definições de família para a Mãe Terra, então a remediação e resolução podem ser empreendidos entre todas as famílias agora, curando os conceitos patriarcas. Revogo todos os contratos culturais que encarnei ou reencarnei, que criam uma estrutura de sociedade dominada pelos homens. Eu devolvo ao sagrado feminino os seus direitos e devolvo seu lugar como iguais parceiros nesta experiência de cocriação da vida. Revogo todo contrato espiritual com todas as religiões que eu tenha estado, em que não dá plenos direitos, deveres e responsabilidade no patrimônio total ao sagrado feminino e masculino. Revogo todos os contratos espirituais que me mantêm em qualquer forma, meio, ou me force via contrato de alma a servir na guerra. Eu apago toda a programação patriota que crie um desejo de guerra. Revogo todos os contratos espirituais que definem o homem como orientado para a guerra. Revogo todos os contratos espirituais com todos os governos que eu tenho servido durante todo o tempo de guerra. Revogo todos os contratos espirituais que criam uma guerra baseada no complexo militar industrial dominada pelos homens. Revogo todos os contratos que criam um ser masculino servindo à indústria do sexo, que domina as mulheres de qualquer forma ou meio. Revogo todos os contratos espirituais que criam uma sensação de impureza com a minha sagrada expressão masculina. Revogo todos os contratos que me mantêm preso na vergonha, censura ou culpa, criada por personalidades pervertidas femininas ou masculinas. Revogo todos os contratos com as grades incubus e sucubus que eu possa ter tratado dentro de todo o meu passado, presente e vidas futuras. Eu aqui estou banindo toda a grade incubus e sucubus da minha realidade, para toda a eternidade. Eu aqui revogo toda a minha cidadania a todas as representações da realeza, ditadura, monarquias religiosas, conselhos religiosos ou conceitos representativos de governo. Eu aqui removo permanentemente a mim mesmo, de todas as sociedades interligadas de tempo, sonho, com o sistema de dominação e controle, que causou o apagamento dos nossos professores, historiadores, orais, por toda a planície indígena. Eu aqui revogo todas as decisões que já fiz, enquanto estive a serviço do sistema de dominação e controle. Todas as decisões tomadas por mim, enquanto executante de contrato de alma masculina. Representantes do governo estão agora colocados no tribunal espiritual, adequado, de equidade, com todos os ancestrais presentes para que possamos encontrar remédio e solução, não justiça ou julgamento. Agora eu afirmo com convicção soberana completa que eu estou agora totalmente presente no poderoso Eu Sou. Declaro a partir deste ponto em diante, que eu agora opero com um tribunal espiritual permanente de equidade. Quando se relaciona com a cura do divino masculino ou feminino, então perversão nunca reentrará no meu campo de expressão. Eu aqui declaro que a Mãe Terra está agora no domínio em mim por todas as formas de relações interpessoais para todo tipo sensível existente e coexistente em reinos da Mãe Terra. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura de meu livre-arbítrio e inseri-lo no registro acástico da Terra para todo tipo sensível. Compreender que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio a toda hora. 5.
remoção de contrato de alma para libertar o divino feminino. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem, dentro do meu ser passado, presente e futuro, os eus e existências neste fluxo, dimensão e tempo, e todos os tempos córregos acima e abaixo da onda senoidal centrado na terra de coexistência. Neste exato momento, no momento sempre presente de cocriação, convoco todas as linhagens de DNA, antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado, adequado de equidade para que eu possa encontrar remédio e solução para todos os contratos que têm inserido letras miúdas durante o processo de pré-parto e parto. Invoco o tribunal espiritual adequado de equidade para ouvir o meu decreto de remoção de contrato. Revogo todos os contratos espirituais baseados em religiões na Terra, culturas, sistemas de crenças e indústrias que dominam e controlam o poder divino feminino em nosso mundo, e criam um desequilíbrio energético que afeta a cada homem, mulher e criança no planeta. Invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma para manter o espaço neste tribunal espiritual da equidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus habitantes de luz dentro de todo o espaço interior e exterior, para avançar e ocupar este tribunal espiritual de equidade. Ó, grande mistério que é a fonte de todo o poder, eu te convoco. Venha com sua sincronicidade sagrada para que todos os seres possam manter o espaço com consciência da unidade. Tenho a honra de revogar os contratos de todas as religiões e sistemas de crenças culturais que colocam o feminino em uma posição dominada de desigualdade. Estes incluem as projeções de desigualdade salarial, a incapacidade de uma mulher de ganhar a vida, própria terra, ou um negócio, ou receber uma educação de sua escolha. Eu não concordo com o movimento feminista que foi criado e financiado pela CIA para separar uma mulher de seu poder divino feminino, fomentar um ódio pelos homens e criar separação e divisão na unidade familiar de alma. Tenho a honra de revogar todos os sistemas de crenças culturais que criam as expectativas de um dever de mulher segurar uma carga não realista, sozinha, e sofrer em silêncio. Eu não consinto a todos os sistemas de policiamento sociais que têm sido postos em prática para fazer uma mulher se sentir como se ela fosse muito sensível, muito emocional, ou fora de controle na tentativa de ofuscar a alma de mulher, para fazê-la se sentir como se ela fosse instável ou insignificante. Tenho a honra de revogar todos os contratos de sistemas de crenças culturais, onde as crianças do sexo feminino são assassinadas no nascimento, sexualmente mutiladas como um suposto direito de passagem, vendidos para fora em uma indústria de pornografia infantil de bilhões de dólares, ou traficadas como escravas sexuais. Eu não consinto com a indústria pornô, que tem sido terreno fértil para os contratos espirituais de perversão sexual e exploração, degradação, vitimização e abastardamento do poder divino feminino. Tenho a honra de revogar os seguintes contratos de perversão sexual e espiritual que são direcionados a separar uma mulher de seu poder divino feminino, todo o sexo grupal e programas poliamorosos, os quais são todos uma perversão da sexualidade divina que visa fazer uma mulher sentir que ela é de alguma forma não suficiente. Todos os duplos padrões, em sistemas de crenças culturais, onde a promiscuidade sexual recreativa, várias mulheres, haréns e amantes são permitidas e celebradas por um homem, mas causa ruína social para uma mulher. Todos os programas que criam projeções que os homens colocam sobre as mulheres enquanto se masturbam, assim como fantasias perversas que são usadas como uma barreira entre o espaço do coração de um homem e uma mulher em um vínculo sexual sagrado. Eu não concordo
com estes contratos de perversão sexual e espiritual. Você não tem nenhum poder sobre mim. Declaro que a Mãe Terra está em domínio comigo, assim como a minha família de alma, e meus antepassados. Declaro que estou agora limpo de tais projeções de perversão sexual e eu voltarei para a fonte de inocência como um ser soberano divino feminino. Tenho a honra de revogar todos os contratos e conceitos criados na inocência, ou estados alegremente ignorantes de ser. Declaro uma nova forma de limpeza espiritual e física. Revogo todos os conceitos autocriados anteriores de limpeza e todas as perversões anexadas a mim mesmo. Esta nova invocação de limpeza remove todos os conceitos anteriores da sexualidade sagrada, sensualidade, sexo recreativo. Eu trago-os todos de volta ao ponto zero do feto no útero materno. Eu reconecto todas as minhas fitas de DNA naqueles dos batimentos cardíacos da Mãe Terra. O sagrado feminino está ligado ao seu coração em seu espaço sagrado feminino, e não nega seu ciclo menstrual. Ela aceita-o como um momento de introspecção, retrospecção e reflexão. Tenho a honra de revogar todos os contratos espirituais com o entretenimento e a indústria de publicidade que criou programas de auto-ódio, baixa autoestima, a automedicação, a automutilação, distúrbios alimentares, etc. Tenho a honra de revogar todos os contratos espirituais com a indústria médica que tem prejudicado a saúde da mulher, inclusive a capacidade de se reproduzir de acordo com as leis naturais da Mãe Terra. Medicamentos de controle de natalidade, outros produtos químicos em nossa água, comida e ar que causam esterilidade ou excesso de sexualidade, assim como as roupas que são prejudiciais para a saúde da mulher, como sutiã, saltos, espartilhos e tampões. Revogo todos os contratos de partos feitos através de cesárea, drogas de gravidez, raio-x de pré-natal, vacinações, incubações, as crianças que não são colocadas nos corações das mães após o nascimento, a remoção da placenta e corte do cordão umbilical que pode ficar intacto até 4 dias, para permitir a ligação do coração da criança com a mãe e o pai. Revogo todos os contratos que obrigam a mulher a transportar e dar à luz a uma alma, que não é de sua escolha co-criativa divina, com os seus sagrados masculinos selecionados ou ligados. Isto inclui as vítimas de estupro, gravidez na adolescência e os casamentos forçados ou arranjados. Retorno à Mãe Terra grade de encarnação natural. Agora eu excluo definitivamente a grade de reencarnação da minha existência de alma. Eu não concordo com todos os programas que visam fazer a mulher se sentir muito gorda, muito magra, muito velha, muito jovem, muito preta, muito branca, muito étnica, muito rica, muito pobre, ou qualquer projeção em tudo o que faz uma mulher se sentir que ela não é algo bom o suficiente. Declaro que sou mais do que bom o suficiente. Eu sou consciência infinita. Eu sou Deus, deusa, encarnada. Eu sou um ser soberano e tenho a honra de recuperar o meu poder divino feminino neste tribunal espiritual da equidade. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre-arbítrio, e inseri-lo no registro acástico da Terra para todos os tipos sencientes compreenderem a nossa liberdade.